Boa noite a todos. Deu certo? Dá para escutar direitinho? Bom, o tema de hoje é educação de filhos. Mas para a gente começar a falar sobre educação de filhos, eu vou fazer um convite a todos vocês. Nós vamos nos voltar aos nossos pais. Aqui eu estou observando que todos nós aqui já temos uma idade e já tem alguns jovens também. Então, eu quero que vocês lembrem dos pais. Então, eu vou fazer um convite a vocês e que vocês lembrem da infância. Vamos lembrar da nossa infância, dos nossos pais, né? Das recomendações. Vamos lembrar da conduta dos nossos pais. Vamos lembrar das responsabilidades, das preocupações de nossos pais. Muito bem. Alguns aqui, com certeza, os pais não estão mais reencarnados, outros estão. Então, as lembranças que eles nos trazem são lembranças fortes e que conduzem e que conduzirão a nossa vida até o nosso desencarne. Todo esse movimento que os nossos pais fizeram em nosso favor, agora nesse momento nós vamos emitir uma vibração de gratidão. Então nós vamos agradecer a eles. Agradecer a todo esse movimento que fizeram desde o momento de nossa chegada no planeta, desde o momento em que nós fomos concebidos, desde o momento do nosso planejamento reencarnatório, que foi muito antes de nós estarmos aqui no planeta e fomos recebidos com tanto carinho, tanta dedicação e tanto trabalho. Então, para falar de educação, não tem como não falar de família, né? A família é a base da nossa educação. Voltando um pouquinho. A família, a orientação ao bem é compromisso de amor. Então, evangelizemos os nossos lares, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. Então, hoje, a conversa de hoje é esse hospedeiro. Vamos convidar esse hospedeiro para se hospedar em nossas famílias. E de que forma nós vamos fazer isso? Nós vamos conversando mentalmente, eu vou orientando aqui na frente o pensamento e todos nós vamos construir e renovar esse novo olhar, né, dessa educação com o Cristo. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de famílias? Allan Kardec perguntou aos espíritos, como seria se não houvesse família, né? O que aconteceria? Os espíritos foram bem breves e responderam, uma recrudência ao egoísmo. Então, nós voltaríamos ao nosso estado de egoísmo. Então, não há progresso, não há evolução sem que nós possamos entrar em contato uns com os outros. E Deus, em sua sabedoria, né, Ele, desde milênios e milênios e milênios, nós estamos aqui voltando, reencarnando, voltando a nos
aprendendo a conviver uns com os outros. Somos recebidos no seio de uma família, aonde com certeza já nos relacionamos com esses que agora estamos convivendo novamente. São às vezes espíritos que nos são caros, que nos são simpáticos, outras vezes não, porque precisamos reaver relacionamentos que às vezes foram infelizes. E com certeza também nos relacionar com aqueles que, felizmente, nós já construímos laços positivos, laços fraternos, para nos ajudar aqui nessa seara evolutiva a continuar a nossa caminhada. Nós sabemos que conviver em família não é uma situação das mais fáceis. Porque ninguém é igual a ninguém. Ou já imaginaram uma família com todo mundo pensando igualzinho um ao outro? Seria meio chatinho. Então, essas diferenças que nós encontramos em nossa família, essas individualidades que nós encontramos em nossa família quando reencarnamos, são como lapidários. Se nós fôssemos um diamante bruto e precisássemos... Um diamante, ele precisa do quê? Ele precisa de muito trato, de muito desgaste ali, para que ele possa ser uma peça, aquela lapidação leva muito desgaste, muito atrito, para que ela possa vir a brilhar, para que ela possa sair daquela rocha sem brilho, de um solo sem nenhum opaco e vir a brilhar. E é isso que Deus espera de nós, que nós possamos tirar de dentro de nós a nossa luz. Porque o movimento educacional é um movimento intenso de ir e vir. O papel da família. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Emmanuel já nos fala que a família é o instituto mais importante. E com certeza todos nós podemos garantir que não há como terceirizar o trabalho que a família exige na sociedade. Por mais que os pais, possam ter condições de ter pessoas que cuidem de seus filhos, que os auxiliem nessa tarefa, terceirizar totalmente não há condições. Então, o tempo, educar leva tempo, esforço e sacrifício. Quem é pai e mãe sabe disso. Leva tempo, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Quantas vezes uma mãe e um pai têm que repetir a mesma coisa, porque realmente não acontece. O ser humano, ele precisa dessa repetição, desse tempo, desse sacrifício de horas e horas para que a educação possa acontecer. O termo educação tem origem latina, educere, que significa conduzir, do sere para fora. Então, é um movimento de dentro para fora.
Nós precisamos, toda vez que nós nos movimentamos para algo novo, nós estamos nos educando. Mas ele não funciona só de dentro para fora. Outros sugerem a origem de educare, que significa a ação de formar, instruir e guiar. Então, dentro da família, acontecem esses dois movimentos. O movimento dos pais instruírem, formarem, e o movimento de tirar de dentro da criança ou do educando o que ele já consegue construir. Então, é um movimento que vai e vem, de duas formas. Da mesma forma que a criança se educa, o pai também se educa. O pai, a mãe, os pais se educam, os responsáveis se educam. Porque eles precisam sempre estar modificando. Eles precisam estar procurando formas da melhor maneira para que essas crianças, esses seres que lhes foram confiados, possam adquirir novos valores. A gente pode perceber isso quando a gente tem os filhos da gente, né? A gente é educado, né? E a gente fala assim, nossa, mas quando eu tiver meus filhos eu vou ser diferente. Eu não vou repetir a mesma coisa que minha mãe e meu pai faziam comigo. E hoje, eu particularmente já percebo que a gente repete muitas coisas e é muito difícil não repetir. Porque toda aquela educação que a gente está envolta em nós, está impregnada em nós, quando a gente viu, a gente já fez. Porque é tão forte e ela está tão inconsciente em nós que a gente não tem noção de separar do que é nosso e o que é a formação da nossa família. Um exemplo é quando você vai educar o filho e mesmo você sabendo que todas as formações você já leu, você já estudou, que não poderia fazer aquilo, psicólogos já falaram, neurologistas já falaram que não pode fazer, e você continua fazendo do jeito que a tua mãe e o teu pai faziam com você. E você, muitas vezes, você precisa fazer de novo para você perceber. Não, agora eu vou tentar fazer de novo. E quando você vê, você já cai no erro de novo. Então, essa educação que nós recebemos dos nossos pais, ela está muito intrínseca, está muito dentro de nós. E isso vai nos acompanhar até o nosso desencarne. Os 4 pilares da educação em casa. A Unesco, ela prega 4 pilares da educação. E esses 4 pilares são os pilares que a gente pode usar na nossa família também. O pilar conhecer, conviver, fazer e ser. Dentro do pilar conhecer, nós levamos os nossos filhos para as melhores escolas, né? Procuramos qual que é o melhor encaminhamento, pagamos muitas vezes aula de inglês, de violão, de artes, o que for necessário para que ele possa ter conhecimentos bons e da melhor qualidade, para que mais tarde ele possa operar esses conhecimentos na sociedade e em favor dele mesmo. Conviver. Os pilares fraternos. Né? Os pilares fraternos esse pilar que nós estamos conversando. O pilar do respeito, né? Da amorosidade, da fraternidade,
da honestidade, do respeito, das virtudes necessárias para essa relação entre os nossos irmãos dentro de casa, pais, e os que a gente vai conviver dentro da sociedade. Fazer. Não adianta só conhecer, nós precisamos colocar em prática. Tudo que nós aprendemos, nós vamos um dia colocar em prática na sociedade. É por isso que os valores que a família carrega, tudo que nós aprendemos na nossa família, os valores estão muito presentes em tudo que a gente vai fazer na sociedade. Da forma que nós vamos conviver com o nosso próximo, da forma que nós vamos trabalhar, das formas que nós vamos construir o nosso dia a dia. E o ser? O pilar ser. Que pilar? Esse é um dos pilares mais importantes do nosso compromisso conosco mesmo, né? O nosso pilar autoconhecimento, quem sou eu? Esse pilar é um pilar que a família que tem um conceito muito material. Quais são os paradigmas que ela vai... O que ela vai dizer para essa criança o que ela é? Quais são os interesses? Quais são as intenções que essa família passa para essa criança? Isso fica muito forte nesse pilar ser. Mas como educar as novas gerações? E olha que as novas gerações que estão vindo, elas são gerações muito inteligentes. São gerações de um cérebro extremamente acelerado. Um cérebro extremamente diferente do cérebro que nós possuímos. É um cérebro para novas realizações. Porque nós os espíritos que estão reencarnando agora são espíritos responsáveis pela regeneração do planeta. Então, são espíritos que já têm um compromisso com um novo fazer, um novo conhecer e um novo ser. Como fazer isso? Na questão 383 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta: qual para esse a utilidade de passar pelo estado da infância? Por que a gente reencarna como criança, como um bebê, com todas aquelas necessidades, pedindo a proteção e auxílio de quem nos recebe? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar em um adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. O papel da família, então, é fundamental na educação desse novo ser que está reencarnando, se nós queremos uma geração nova, se nós queremos um mundo diferente, se nós queremos uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais honesta, aonde que se começa tudo isso? Já tem um ditado antigo que diz que é de pequenininho que se torce o pepino, é isso, né? É exatamente isso. Então, é muito sábio, porque é na infância. A infância tem toda essa janela, Os psicólogos e neurologistas já nos alertam que há uma janela até os 3 anos, as impressões
E a educação para esses espíritos, ela é muito, eles absorvem demais. Então, isso vai diminuindo até chegar a 7, 8 anos, aonde uma parte cerebral se fecha. Então, essas impressões são muito importantes na infância. E o papel da família é fundamental. Então, aqui está os 4 pilares da educação moderna e o Evangelho. Aprender a conhecer, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus já está indicando como que deve ser a arte de educar dentro do Evangelho, que é o Código Universal da Boa Conduta. Aprender a fazer isso e viverás. Aprender a conviver, fazer aos outros o que gostareis que lhes fizessem, e aprender a ser sede perfeitos. O Evangelho de Jesus é o nosso código de conduta universal, baseado nas leis de Deus. Eu já sou evangelizadora da casa já faz um bom tempo, né? E estou falando com propriedade, né, dos benefícios que a evangelização traz, né? Ou pode ser a evangelização ou algum contato, né, religioso que a criança tenha nesse período da infância. O conhecimento principalmente o conhecimento que o Espiritismo nos traz. Ele nos traz a bagagem de conhecer a si mesmo, a ligação que ele tem com Deus e a clareza, a consciência das leis divinas, né? Principalmente a lei de causa e efeito, aonde torna esse espírito responsável pela sua conduta. A imortalidade da alma, ele sabe que ele é um ser imortal, quebrando assim o paradigma da materialidade. Então, a vida não termina no túmulo, e isso traz uma nova forma de viver para esses novos seres que reencarnam. Eles sabem que a vida vai muito além da matéria. A comunicabilidade com os espíritos, a mediunidade e a pluralidade do mundo dos habitados. Então ele sabe que nós estamos aqui para evoluir. Somos passageiros nesse planeta e temos a eternidade e muitas moradas para que a gente possa estagiar conforme a nossa evolução. Então, o Evangelho é a prevenção. É uma vacina que o espírito toma na infância. Pode ser um pouquinho estranho isso, né? Quando a gente leva uma criança para vacinar, ela quer ser vacinada? Não, ela não quer ser vacinada. Mas mesmo assim a gente leva ela para vacinar. Porque a gente sabe que se não tiver vacina, se ela não se vacinar, o corpo dela pode perecer. Ela vai entrar em contato com vírus, com bactérias, que o corpo dela, frágil, não irá resistir. A vacina que nós propomos aqui é a vacina moral. No nosso mundo, nós não estamos reencarnando num mundo perfeito. Nós estamos reencarnando num mundo de muitas bactérias, de muita corrupção, de muita inveja, de muito ciúme, de muito orgulho, de muita ambição.
de muita desonestidade. E se nós não tivermos de muita tristeza, de muita solidão, se nós não tivermos a prevenção necessária, o que vai acontecer com os nossos filhos? Será que eles têm as resistências necessárias para eles não sucumbir? Como que nós podemos ter certeza disso? Nós conhecemos os espíritos que reencarnam em nossos lares em profundidade? Então, a vacina moral, a vacina do Evangelho, a vacina do conhecimento liberta esse ser, para que ele possa ser responsável pelas suas escolhas. Porque eles não vão ficar conosco eternamente. Eles não serão, nós não podemos seguir passo a passo no que eles vão fazer nas suas escolhas. Nós não estaremos com eles quando eles tiverem que provar que são resistentes. E assim, com a vacina do Evangelho, nós poderemos ficar com a nossa consciência tranquila que fizemos o melhor. Livro dos Espíritos, na questão 385, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência, é o que o espírito se modifica, é o que o espírito retoma a natureza que lhe é própria, e se lhe mostra qual era. Então, a infância é um período maravilhoso, porque eles estão ainda naquela pureza, mas aquilo vai ser por um período. Eles vão chegar na adolescência. E na adolescência vai começar a vir as lembranças de como ele é realmente. Então vai vir os vícios, vai vir as questões que ele precisa trabalhar, né? E se ele houver se vacinado com a questão moral, vai haver o quê? Um choque, né? Vai haver um conflito. E ali, nesse conflito, ele vai começar a perceber qual é o caminho correto a seguir. Agora, se não houver nenhum tipo de orientação, fica muito mais complicado para que ele possa fazer escolhas mais acertadas. Adolescência e fé. Então, na revista American Journal of Epidemiology, acaba de publicar um grande estudo científico realizado em Harvard, nos Estados Unidos, sobre o impacto da fé nos adolescentes na saúde e no bem-estar. Adolescentes que buscam pelo menos uma vez por semana apoio e orientação espiritual, bem como orar e meditar, apresentam excelentes resultados de bem-estar psicológico, saúde mental, saúde física e força de caráter. Então, estudo na melhor universidade do mundo, Universidade de Harvard. Só para ter ideia, esses jovens, em comparação com os que não desenvolvem espiritualidade, têm 18% mais de chances de satisfação com a vida, felicidade. Então, eles se sentem mais felizes, com mais satisfação. Melhora na autoestima e bem-estar de 29% de melhora a autoestima e bem-estar. 29% de propensão ao voluntariado, ao auxílio, em comunidades locais, aumento do senso de missão de vida, na participação política e no perdão aos outros. No controle da depressão, houve redução no uso de drogas lícitas, álcool e tabaco. Então, eles percebem, eles têm esse autoconhecimento e esse discernimento do que o álcool e o tabaco, eles provocam em nossa vida. 33% menos uso de maconha e outras drogas ilícitas,
30% menos de probabilidade de se tornarem sexualmente ativos na adolescência e 40% menos propensão a contrair uma doença sexualmente transmitível e redução do número de parceiros sexuais. Então, uma religiosidade, né, na infância causa impacto muito positivo na sociedade toda. E isso está comprovado pela ciência. Muito bem. Para encerrar, eu vou contar uma história para vocês. Tomara que eu consiga, porque eu não sou muito boa de contar história, mas vamos ver, né? Essa história, ela está no livro Boa Nova, né? E fala de Joana de Cusa, uma das reencarnações de Joana de Ângeles. Joana de Cusa, ela seguia Jesus em Cafarnaum, né? Então, a época que ele falava em Cafarnaum, no lago de Cafarnaum, ela sempre estava por ali com ele. E ela era uma senhora, assim, de alto caráter, né? Ela era uma pessoa muito, muito correta. Ela era casada com Cusa, que era um dos funcionários, digamos assim, de Herodes, né? Ele tinha um alto padrão lá e eles tinham uma condição de vida muito boa para a época. Tanto é que Joana de Cusa, ela auxiliava Jesus e os apóstolos na época em que eles ajudava dando, né, subsídios financeiros para que ele pudesse fazer toda aquela peregrinação dele. Mas o marido dela, ele não professava a mesma fé que ela, e ele era, né, ele vaidoso e comerciante, então tinha muitos negócios, e não participava do evangelho, não concordava com o evangelho do Cristo. E isso causava muita insatisfação a Joana. E ela foi falar com Jesus, né? Perguntar para Jesus, contar a ela toda aquela situação que ela sentia. E Jesus orientou ela da seguinte maneira: volta para o seu lar, Joana, e aceita o seu marido da maneira que ele é. Mesmo ele não proferindo a sua fé, um dia ele irá compreender, não é o momento dele. E ela voltou para casa, mas ainda fez mais uma pergunta para Jesus. Mas Jesus, será que eu não ficaria firme dizendo a ele que vamos tentar mais um pouco, né? Firmando com ele e tentando lutar para que ele possa compreender? Eu falei assim, não, aceita, se resigna e aceita a situação do jeito que ela é. Você, no seu lar, vai fazer o seu papel da melhor maneira possível, fazendo com que a paciência, a resignação e o amor sejam o exemplo que ele necessita. Ela voltou para seu lar, resignada, aceitando a situação e fazendo o melhor que podia. Ela teve um filho, né? Os seus trabalhos aumentaram, porque com criança tudo aumenta. Os seus trabalhos aumentaram e ela se dedicou a essa criança com muito amor. Até que o seu marido começou a ter perseguições políticas. E esse marido dela acabou falecendo porque contraiu muitas vinganças e um sentimento muito cruel envolveu e ele acabou morrendo, desencarnando, né? Quando ele desencarnou, ela começou a passar por muita dificuldade e começou a fazer serviços mais simples. Tanto é que depois ela serviu os romanos, né, a casa dos romanos, limpando e fazendo serviços domésticos.
até o momento que o cristianismo começou a ser perseguido. Os cristãos começaram a ser perseguidos. E aí, Joana de Cusa, ela foi capturada, né, e levada aos circos, né, aonde ali se fazia a tortura dos cristãos. E naquele momento em que o seu filho foi amarrado, e ela também, e os romanos começaram a agredi-los e começaram as torturas, o filho dela começou pelo filho, né? Começaram a chicotear o filho e ele falou assim, abjura minha mãe, abjura de Jesus. E aqui eu vou ler essa parte, que essa parte eu acredito que seria bom começar a ler. Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor. Achas de lenha embebecida em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade, não lhe entendia os sacrifícios. Os gemidos de dor lhe mordiam, abafados no peito opresso. Os algozes da mártir cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade na resistência, teve ainda força para murmurar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros. Ele escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tenha bom ânimo, eu estou aqui. Então, Jesus, ele não pede mais o sacrifício, né? Em nosso sacrifício de corpo, mas ele pede um pouco do nosso sacrifício de tempo, nosso sacrifício do nosso orgulho, da nossa vaidade, para que a gente possa educar os nossos filhos e nos educar da melhor maneira possível, para que que possamos construir aqui o reino de Deus que Ele tanto espera. Que Jesus esteja conosco agora e sempre. Que assim seja.